Olá, boa tarde. O governo quer votar a reforma da Previdência, que está na Câmara dos Deputados e ainda precisa passar pelo Senado até o final do ano. Mas para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, a reforma não é prioridade. Para ele, a preocupação do Senado deve ser com o desenvolvimento do país. Todos sabem que essa questão da Previdência é uma questão muito polêmica. Todos sabem que a gente precisa fazer algum tipo de ajuste na Previdência para que a gente não fique pagando buraco e rombo em relação à Previdência no Brasil. Mas todo mundo sabe também que o momento político não é muito oportuno para se alterar posicionamentos que vá de encontro à sociedade brasileira que pensa contrariamente. Nós temos que fazer o dever de casa, temos que ser responsáveis. Nós temos uma preocupação, que agora é a preocupação econômica, porque a preocupação econômica atinge diretamente o contribuinte brasileiro, o consumidor brasileiro, o cidadão pobre desse país afora, que precisa de emprego, que precisa de renda, que precisa, com o suor do seu rosto, botar comida na mesa para a sua família. Então, essa é a preocupação que nós temos nesse momento. É a preocupação com a pauta econômica, mas não a pauta econômica corporativa. A pauta econômica que faça o desenvolvimento do Brasil. A audiência na Comissão de Direitos Humanos debateu o plantio da maconha para uso próprio. Uma sugestão apresentada no portal E-Cidadania do Senado defende a liberação do cultivo. Para acabar com a criminalização, entidades defendem que o Congresso regularize o plantio doméstico da maconha, o que, para elas, também dificultaria os lucros relacionados à comercialização. Sem ter quantidade, não precisa botar quantidade de plantas. O cultivo doméstico é caracterizado quando ele abastece as pessoas que moram naquela residência. Qual a culpabilidade que nós temos em alguém que vai plantar maconha em casa? Qual a culpabilidade disto? Essa pessoa está abdicando de ir lá na boca de fumo comprar drogas. Familiares de pessoas que têm doenças que podem ser tratadas com elementos contidos na maconha também defenderam um plantio para o uso próprio. Dizem que mesmo com decisões judiciais, enfrentam dificuldades para obter a droga, liminares não cumpridas, médicos que não prescrevem e formas de uso proibidas. Cada vez mais essas mães, esses pacientes estão cultivando. E aí, eles vão ficar criminalizados? E eu faço uma pergunta a vocês, a todos os senhores. Aonde está o crime? O crime está em quem está lutando pela vida ou na proibição que mata? O movimento Brasil Sem Drogas quer o cumprimento das leis, inclusive o decreto que autorizou o uso e plantio para fins medicinais, mas não aceita uma nova lei para liberar totalmente a maconha. Tem certeza que será impossível fiscalizar a produção e argumenta que nos Estados Unidos a legalização trouxe problemas. O estado do Colorado está sendo processado pelos estados de Nebraska e Oklahoma porque a maconha legal vazou para esses dois estados, que não autorizam a maconha. Prevenção do uso de maconha legal como cobertura para atividades ilegais. É a maconha legal encobrindo metanfetamina, encobrindo heroína, encobrindo outras drogas. O movimento Provida acha que a legalização no Brasil traria malefícios para o país. Teremos financiamento público para isso? Você imaginar que o Sistema Único de Saúde, os insumos hospitalares, o médico, anestesista, as enfermeiras, tudo isso seria pago por nós, contribuintes, para atender o maior número de pessoas dependentes e que têm os malefícios do uso de drogas? O senador Sérgio Petecão foi quem pediu para realizar a audiência. A proposta é polêmica, até porque essa é uma sugestão popular. Agora, uma coisa aqui me tranquilizou. Não vi ninguém aqui, pelo menos aqui, contra o uso de cannabis, de maconha para uso medicinal. E hoje, às 15h, tem audiência pública da Comissão Mista de Desburocratização. O relator da comissão, senador Antônio Anastasia, falou sobre os temas que serão discutidos na reunião. Vamos debater basicamente assuntos relativos à facilidade ou melhorias, evidentemente, nos serviços prestados pelos cartórios em favor dos cidadãos,
melhorias também, facilidades para abertura e fechamento de empresas, diminuindo a burocracia do mundo empresarial e também na área do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para a questão das patentes, especialmente remédios. O objetivo da comissão é tornar a vida das pessoas mais fácil, a vida tanto das empresas quanto das pessoas físicas, dos cidadãos. Então, o objetivo é ouvir especialistas para apresentar projetos de lei nesse sentido. O plenário do Senado votou o projeto que trata dos acordos de leniência entre instituições financeiras que cometam infrações, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. O texto lista infrações e penas que podem ser aplicadas pelo Banco Central às instituições que ele supervisiona. O relator defende que essas novas regras reforçam o poder de fiscalização do Banco Central. Nós estamos aperfeiçoando os instrumentos e as ferramentas para que o Banco Central possa melhorar a sua condição na edificação de acordos, e não apenas o Banco Central, também a Comissão de Valores Mobiliários. São 17 infrações listadas no projeto, 3 delas novidade para esse tipo de processo administrativo: manipulação do sistema financeiro, uso de informação privilegiada e exercício irregular do cargo. As multas aplicadas pelo Banco Central podem chegar a 2 bilhões de reais. O projeto foi apoiado pela maioria dos senadores. Houve debate em apenas 2 pontos: o valor do teto da multa, que pode ser aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, rebaixou o valor da multa de 500 milhões para 50 milhões. E a necessidade de multas acima de 50 milhões do Banco Central precisarem ser aprovadas por colegiado. Grandes multas têm um recurso, ou seja, uma decisão mais política, porque os diretores do Banco Central são indicados pelo presidente da República, passa aqui pelo Senado Federal. Na minha avaliação, foi uma forma de fazer um controle político em cima de decisões técnicas, beneficiando quem? Grandes infratores, acima de 50 milhões. Pequenas multas não teria esse recurso. Os senadores também terminaram de votar as novas regras do cadastro positivo. Esse cadastro é formado com os nomes de consumidores que mantêm suas contas em dia. Pelo texto, o consumidor não precisa ser consultado para ser incluído na lista de bons pagadores. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. O Senado ainda aprovou novas regras para facilitar e acelerar a adoção de crianças. O texto diminui o prazo para que a Justiça conclua o processo e agora depende apenas da sanção do presidente da República para virar lei. A falta de medicamentos para o tratamento de doenças raras foi discutida nesta quarta-feira em reunião do vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. A audiência ocorreu na vice-presidência do Senado e foi solicitada pelo senador Cássio Cunha Lima. Ele e um grupo de senadores cobraram medidas urgentes do ministro da Saúde para a retomada do fornecimento dos medicamentos, que são de alto custo e fornecidos pelo Ministério para atender aos doentes, como o Patrick, que tem uma doença degenerativa rara. O ministro informa que de todas as sentenças judiciais proclamadas no Brasil, soma-se uma despesa entre União, Estados e municípios de 7 bilhões anos. Mas não podemos só monetarizar essa situação. É preciso ter uma logística onde o medicamento não falte jamais, que tenha estoque regulador, que tenha a continuidade permanente dos tratamentos. E é isso que se espera que possamos conseguir com essa mobilização que o Senado fez e com um compromisso, mais uma vez, reiterado do ministro. O pai de Patrick diz que sem o remédio, o filho pode ter sérias complicações. Para quem está com a saúde piorada, que está em virtude da falta de medicação, problemas que vão ficar, mesmo depois a medicação vindo, tem consequências que tu não se livra mais. Porque as doenças são evolutivas, degenerativas, no caso da do Patrick, que é MPS. O ministro da Saúde explicou que vai analisar os casos apresentados pelos senadores e os pais dos doentes e tomar as providências necessárias. Se eventualmente
algum usuário está tendo atraso no fornecimento ou o seu processo teve algum problema, eu já pedi que se dirijam imediatamente lá, identificamos essas questões e adquiriremos o medicamento. Não temos nenhuma dificuldade de cumprir as decisões judiciais que se referem a dar acesso a quem de fato precisa de medicamentos no Brasil. O senador Valdemir Moca, que preside a subcomissão especial sobre doenças raras no Senado, afirmou que são necessários recursos específicos do orçamento para que o problema não se repita. Para que não haja o que está acontecendo agora, gente precisando da medicação, né? E a gente não tem recurso, ou pelo menos não tem. O ministro se mostrou solícito, falou que ele ia fazer um levantamento pontual de onde estava acontecendo isso e prometeu uma solução o mais urgente possível. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.